Olá, meu nome é Felipe e aqui falaremos sobre as melhores formas de captar recursos com pessoas físicas. Segundo a pesquisa Doação Brasil, 52% dos brasileiros doaram dinheiro em 2015. Em volume de recurso, isso quer dizer que os brasileiros doaram um valor correspondente a 13,7 bilhões de reais. Embora esse valor seja grande, ainda há um potencial muito grande para ser explorado pelas organizações. Segundo o censo do GIF, um ano antes, em 2014, as empresas doaram um valor correspondente a 3 bilhões de reais. Em volume de recurso, isso quer dizer um sexto em comparação com as pessoas físicas. Ou seja, a captação de recursos com pessoas físicas dá sustentabilidade financeira para a sua organização. E além disso, legitimidade, porque um número muito grande de pessoas confia na sua organização. Na pirâmide ideal de captação de recursos com indivíduos, mostrado a seguir, na base da pirâmide encontram-se os pequenos doadores, em maior número de pessoas. E no topo da pirâmide encontram-se os grandes doadores, só que em menos quantidade. Nesse cenário, é preciso lidar de modo eficiente com um grande número de pessoas doando pequenos valores. Uma boa estratégia para isso é criar mecanismo de fidelização de doador. Isso porque o custo de aquisição de uma nova doação é muito maior que o custo de uma recorrência de um doador já fidelizado. Por outro lado, os níveis superiores da pirâmide, que são os grandes doadores, requerem uma outra estratégia um pouco mais personalizada, como por exemplo telefonema, encontros e visitas individuais. Essas metodologias mais personalizadas, embora tenham um custo maior, podem ser justificadas porque o valor do recurso doado é maior. Ou seja, ferramentas tecnológicas são importantes para pequenos doadores em grande quantidade. Mas técnicas mais personalizadas, como o encontro presencial, são mais efetivas quando falamos de grandes doadores. O caminho típico de um doador começa no primeiro contato, que é quando ele conhece a organização, entende suas atividades e a diferença que ela faz no mundo. Ou seja, a primeira pergunta que surge é como que a sua organização ou iniciativa social se apresenta para a sociedade civil? Como que vocês fazem para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês? É através de um site, de um vídeo institucional? Vocês recebem visitas periódicas na sua organização? Logo após esse primeiro contato com várias pessoas, algumas delas fazem a primeira doação. Depois, isso pode se desenvolver para doações esporádicas e culminando nas doações regulares, que são pessoas que doam um certo valor a cada período de tempo, por exemplo, um valor a cada mês. E boa parte daquelas pessoas que fizeram a primeira doação termina sua jornada aqui, fazendo doações regulares para a sua organização. Entretanto, alguns desses doadores regulares podem se desenvolver para grandes doadores, que são aqueles que doam um grande volume de recurso ou deixam um legado para a sua organização. No Brasil não é muito comum, mas fora do país há muitas organizações que recebem herança e propriedade de pessoas físicas. Geralmente, o doador esporádico e o doador regular são tratados da mesma forma, como se ele estivesse fazendo a doação pela primeira vez. Mantenha com ele um contato constante, ou seja, a cada doação, agradeça a ele sempre, independente do valor doado, e sempre fale das atividades que a sua organização está realizando e o impacto que vocês estão gerando graças a esse recurso que ele doou. Proporcione experiências transformadoras para os seus doadores. Eles querem fazer a diferença no mundo e escolheram a sua organização para alcançar esse desejo. Mostre a eles que o recurso que ele está doando está realmente impactando o mundo. Para os grandes doadores, as organizações costumam reconhecê-lo de modo diferente. Fazer parte do conselho consultivo ou homenageá-lo nos eventos da sua organização são alguns dos exemplos. Se você está iniciando agora o trabalho de captação de recursos da sua organização ou iniciativa, recomendamos que você comece de dentro para fora. Isso quer dizer que você não precisa ir até a pessoa mais rica da cidade ou da maior empresa da região. Comece das pessoas e das empresas que você já tem um relacionamento. Depois vai expandindo a sua rede de contatos até chegar nas empresas e nas pessoas desconhecidas e pedir uma doação. Os 4 primeiros passos para iniciar o trabalho de captação de recursos são análise e planejamento, pesquisa de doadores, estratégia de captação e execução.
Na primeira fase de análise e planejamento é quando a sua organização olha para dentro e enxerga quais são as potencialidades e oportunidades que vocês estão enxergando. Por exemplo, a sua organização tem uma boa comunicação e é famosa na cidade? Ou então tem mão de obra disponível de voluntários? Use esse recurso para potencializar a captação de recursos. Na segunda fase de pesquisa de doadores é quando a sua organização irá entender quais doadores vocês irão focar, se são pessoas físicas, pessoas jurídicas, organizações do terceiro setor ou governo. Lembrando que um bom plano de captação prevê a diversificação das fontes de recursos. Após decidir quais tipos de doadores vocês irão focar, agora é hora de desenhar os processos e relacionamentos que vocês irão estabelecer com cada um desses doadores. É hora de fazer a estratégia de captação de recursos. Por fim, a última fase e a mais rica em aprendizados é a execução da estratégia que vocês montaram. É quando vocês irão começar a conversar com as pessoas, mandar e-mail para as empresas, escrever projetos para editais, tanto do governo quanto de terceiro setor. Mobilizar recursos para a sua organização requer energia e, sobretudo, uma metodologia apropriada. Para isso, iremos aqui elencar algumas estratégias para a captação de recursos com indivíduos, que diminui o custo de aquisição de um doador. A primeira forma de conseguir doadores é através dos meios de comunicação massificada. Por exemplo, você pode estabelecer parcerias com a TV local, com o jornal e com o rádio da sua cidade. Nesse caso, vocês irão falar da sua organização, contar o impacto que vocês fazem na sociedade e dar um número para que as pessoas que quiserem doar possam ligar. Há organizações, por exemplo, que estabelecem parcerias com a empresa que fornece luz à cidade. Nesse caso, eles ligam para as casas domiciliares solicitando que acrescente um pequeno valor na sua conta de luz, e todo esse valor é repassado para a organização no final do mês. Uma boa estratégia, mas que é pouco utilizada também, é o diálogo direto, quando você aborda a pessoa e peça que ela faça uma doação periódica para a sua organização, registrando, por exemplo, o seu cartão de crédito. Lembrando que na captação de recursos com indivíduos, o valor é o menos relevante. O mais importante é o volume de pessoas que está doando e a rede que isso cria para a sua organização. Para finalizar, uma estratégia que tem ganhado força nos últimos anos é o uso da internet para a captação de recursos com indivíduos. Muitas organizações fornecem através do site uma possibilidade para que indivíduos façam doações diretas a ela. Há também a possibilidade da sua organização fazer um financiamento coletivo para um projeto em específico. Comunicação é uma ferramenta muito importante quando falamos de captação de recursos. E há diversas metodologias para comunicar a sua organização, mas aqui queremos enfatizar o poder das histórias. Por exemplo, uma coisa é eu falar que minha organização trabalha com empoderamento feminino de jovens. Outra coisa é eu contar a história da Gabriela, que tem 17 anos, mora no interior do Pernambuco e, através do projeto da minha organização, criou o Fojuca, uma rede de mulheres que se articula para estudar os seus direitos e reivindicá-los na prefeitura da cidade. Contar histórias cria empatia pelos doadores e ajuda ele a tangibilizar o que vocês fazem no dia a dia e qual é o impacto que vocês causam na sociedade. Portanto, a pergunta que fica é: quais são as histórias da sua organização? Toda organização social tem boas histórias, seja de um beneficiário, seja de um doador, de um colaborador ou fundador. Então pesquise essas histórias para contá-las tanto para a sociedade civil quanto para os seus doadores. Descubra as histórias da sua organização, faça uma boa estratégia de captação e bom trabalho!